Ainda nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo se intensificaram ainda mais depois da morte de mais um homem negro por policiais brancos. O suspeito foi morto com tiros nas costas depois que resistiu a uma abordagem policial. Os protestos que haviam se pacificado terminaram com atos de vandalismo em Atlanta. Na noite de sábado, os manifestantes atearam fogo a um restaurante de uma grande rede americana. Estas imagens capturadas por um drone mostram como o estabelecimento ficou por dentro, totalmente destruído. Na entrada, flores e mensagens. A revolta aconteceu depois que estas imagens gravadas na sexta-feira viralizaram. Os policiais chegaram ao local depois que frequentadores do restaurante denunciaram que Rayshard Brooks, o homem que aparece neste vídeo, dormia no carro bloqueando a fila de veículos que retiravam alimentos. Os agentes fizeram um teste e identificaram que o homem estava embriagado. Ao dar ordem de prisão, ele resistiu, caiu no chão e, na luta corporal com os policiais, retirou de um deles um equipamento conhecido como taser, que dispara choques, mas não é letal. O homem correu, atirou com a pistola contra os policiais, que revidaram com tiros. Rayshard Brooks, de 27 anos, faleceu no local. Depois do ocorrido, os 2 policiais foram afastados das funções. Em meio aos protestos contra o racismo e a brutalidade policial, que já duram quase 20 dias nos Estados Unidos, a chefe de polícia de Atlanta renunciou. O novo caso fez as manifestações crescerem em Los Angeles, em Nova York. Everton Hilton me disse que estava ali pelo primo morto em uma ação policial. Por décadas, os negros são tratados de forma discriminatória por sermos minoria. E isso tem que mudar, ele disse, enquanto carregava uma pintura com o rosto de George Floyd, morto por asfixia no dia 25 de maio, em Minneapolis. Vejo agora as manifestações em Londres, Amsterdã, Japão. É um movimento global e temos que aproveitar o momento, me disse a jovem. Os protestos foram parar até no futebol. Durante a vitória do Real Madrid no retorno do campeonato espanhol, o brasileiro Marcelo comemorou o gol marcado por ele, levantando o punho em apoio ao movimento que começou após a morte de Floyd. Dos protestos, a arte de rua, o rosto de George Floyd e as mensagens da campanha agora mundial contra o racismo e contra a violência da polícia podem ser vistos em locais como este aqui, East Village, Manhattan. Além das homenagens, um outro cenário por aqui chama a atenção, mas não de forma positiva. A preocupação das autoridades em Nova York é também com a aglomeração de pessoas no momento em que a cidade ainda engatinha no processo de reabertura econômica. Muitos jovens têm saído às ruas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social para reuniões em frente a restaurantes que vendem bebidas alcoólicas na porta. Uma realidade que se junta às aglomerações dos protestos permitidos pelo governo local. Sobre grupos em grande número em frente aos restaurantes de Manhattan, o governador Andrew Cuomo disse que, se não houver ação imediata do prefeito, o estado vai agir de forma a punir os estabelecimentos e frear a reabertura.